é o seu segundo disco no Angra. Uhum. Quase que terceiro, né? Você entrou logo depois do Secret Garden, você pegou a tour do Secret Garden, né? E assim, claro, de inéditas, né? Porque tem o live, né? Tem o Omni Live. Exatamente. Segundo disco de estúdio de inéditas que você grava com Angra. O quão mais à vontade você se sente hoje do que você sentia na época do Omni? Se é que você acredita que hoje você está mais à vontade? Não, eu acredito que sim. Eu acho que... Bom, existe uma questão de entender como o processo funciona, porque cada banda funciona de uma maneira específica. E se você não entende isso e não aceita isso, de certa forma, não que você não possa dar a sua opinião e questionar certas diretrizes, mas hoje em dia, depois de, cara, eu entrei em 2015, a gente está falando de 7 anos, vai fazer 8 anos, né? A gente se conhece melhor, eu entendo melhor toda a dinâmica e, mais do que isso, a dinâmica desse disco e a dinâmica da banda como um todo mudou muito de lá para cá. Né? Hoje a banda funciona de uma maneira que eu considero, e acho que posso falar por todos também ali, mais harmoniosa. Assim, mais, sabe, uma coisa um pouco mais equilibrado até, sabe? E isso é muito bom. Então, eu acredito que com relação a isso foi um processo ainda melhor, sendo que não foi ruim o processo do Omni, foi muito bom também. Mas o que mais teve de diferença é que foi mais corrido, né? Então houve aí da minha parte em especial, né? Eu estava passando por outros momentos aqui, outros projetos, outras coisas e coisas pessoais também. Em alguns momentos foi difícil a questão de lidar com a questão da ansiedade, assim, aquela coisa do deadline, muito tempo fora de casa, meses e meses com uma mala, tipo, indo de um canto para outro, sem voltar em Brasília, emendando turnê com composição, com mixagem não, perdão, com gravação, composição. Então, foi desafiador em alguns momentos foi desafiador para mim, mas eu tenho certeza, mesmo durante esses momentos desafiadores, eu tive certeza que ia valer a pena, né? Que seria muito. Depois que isso passar e estiver pronto, o CD vai ter sido muito legal. A gente só pensa, e isso é unanimidade também, que numa próxima vez fazer com um pouquinho mais de calma. Não a questão. Nada foi feito nas coxas. Mas, assim, precisou que todo mundo parasse tudo e ficasse lá o tempo todo. O Fábio ficou fora da Europa, sei lá quantos meses, né? Veio fazer turnê, ficou, compôs, foi para um estúdio, ficamos morando lá no Sonastério uns dias, depois lá no... Cara, e tudo emendadão, assim, né? Então, claro que tem um custo pessoal para cada um de nós, né? Cada um com o seu aí. Especialmente para quem não mora em São Paulo, é ainda talvez um pouco mais desafiador, porque fica o tempo todo fora de casa, né? É isso aí. Eu quero falar agora sobre o processo de criação, começando por você. Qual que foi o seu envolvimento na composição desse disco, em primeiro lugar? Bom, como eu disse, eu levei algumas ideias já gravadas, ideias mesmo, não músicas inteiras, partes de músicas, né? E tinha uma música que foi essa Balada Barbosa, que era do outro disco já. E teve, quem está assistindo os reportes, acho que já passou até, eu não estou assistindo muito, mas teve um momento que eu fiquei no sofá ali com o Fábio e a gente fez uma balada no violão, assim, o Bruno falou, pô, a Adele podia gravar essa música, ficou bom pra caramba, não sei se você viu isso aí. Eu não cheguei a ver. Enfim, essa música, ela surgiu assim, eu e o Fábio, né? Aí o Rafael ouviu, achou bonito, veio, tal, deu uns pitacos, não sei o quê, e depois, claro, a banda sentou e arranjou, fez transformou aquilo numa coisa Angra, né? Então essa é uma música que surgiu dessa ideia minha com o Fábio, tipo assim, despretensiosa, conversando com o violão na mão, né, da forma mais natural possível. Nem foi assim, vamos compor uma música. Não, a gente estava ali, eu comecei a tocar um negócio, ele começou a cantarolar e fluiu, sabe? Quando a coisa vem quase que pronta, assim. Eu lembro de When and Why, do Almar, a gente sabia que ia ter uma música acústica, violão e voz. E já tinha feito todas as outras, o Felipe estava terminando alguma coisa no computador, e o Edu falou, cara, vamos lá no quarto fazer, enquanto ele faz isso aqui, a gente trabalha na acústica. Cara, a gente, tipo, em 35, 40 minutos fez a música inteira. Caramba, bicho. Sim, ela nasceu pronta, assim.
A gente voltou e falou, tá pronta a música. Os caras, como assim? Não, já fez a música. Não, não fez, não, mentira. Eu falei, não fez. Claro, eu já tinha umas ideias, né? Falei, ó, eu pensei em começar assim, enfim. Falei, pô, legal. E aí, vai pra onde? Ele já começou a cantar, a música ficou pronta. Então, essa música foi meio isso, só que ela ficou pronta se ela fosse uma música violão e voz. Aí a gente quis fazer com banda, né? Então, nessa de fazer com banda, aí teve toda a questão de todo mundo se envolver no arranjo e tal. E assim como você falou que teve coisas que foram feitas para o Omni que não saíram no nome, nessa também teve muita coisa que a gente, inclusive coisas que foram trabalhosíssimas que no final das contas não foram usadas, quem sabe futuramente serão usadas, né? Tá, e tem uma outra música que é interessante, porque eu tinha levado ela já assim, da introdução até 2 minutos de música, mais ou menos, né? E a gente começou a trabalhar nisso, e isso foi mudando. E além do espírito daquela música inicial, não ficou mais tanta coisa. Talvez se você ouvir uma e outra, você vai falar, caramba, mas como assim veio daqui? Duas músicas diferentes. Mas o Rafael estava conversando com o Rafael outro dia, ele até falou assim, ele falou, não, cara, mas aquilo lá, quando eu ouço aquela música, eu ouço o seu espírito, eu sei que você, porque tá lá, as coisas que, de alguma forma, o que você trouxe lá, né, tá... Então, assim, claro, tem sequências de acordes que foram aproveitadas, mas ela foi sendo tão mexida. Isso aconteceu com outras músicas também, né? Isso é comum acontecer, inclusive. Mas é isso. E aí, eu acho que tem umas 2 músicas assim que o Rafa já tinha trazido praticamente pronta, 2 ou 3. E aí tem as coisas que o Felipe fez, né? Algumas foram feitas, todo mundo ajudou e meteu a mão também. Mas ele trouxe bastante coisa bem adiantada também.